Eu tentei. Igreja, eu tentei. Após ser abandonada pelo Rodrigo, meu esposo, eu tentei. Primeiro eu tentei orar, depois eu tentei ir para a igreja. Depois eu tentei me posicionar, tentei fazer parte do Ministério A Promessa. Eu tentei fugir dos pecados, eu tentei fugir da tentação e eu não consegui. Eu caí exatamente onde Satanás queria que eu caísse. Mas após cair, aquele que é especialista em levantar os caídos, me resgatou de lá. E hoje eu estou aqui para contar o meu testemunho para você. Hoje eu estou aqui para te alertar. Mas também quero te dizer, se você já caiu, eu conheço um Deus que pode te resgatar, que pode te levantar. Eu me chamo Lana, quero contar a minha história para você. Lana era uma mulher soberba. Lana era uma mulher que acreditava no dinheiro. Lana era uma mulher que achava que podia falar tudo o que pensava. Era assim. Eu me casei com meu esposo Rodrigo. Quando eu cheguei na casa da minha sogra, eu fui falando muito do que eu queria, sabe? Eu revelava os meus planos. Eu revelava que eu queria viajar com o Rodrigo, que nós íamos ter carro, casa, e nós não tínhamos nada. Eu era apenas uma garota de 19 anos e ele um rapazinho de 21. A gente nem tinha concluído a faculdade, eu não tinha profissão certa, fazia um bico aqui, outro bico ali. Meu esposo apenas trabalhava em um supermercado, mas eu já estava ali, falando para um e para outros o que eu queria da minha vida. Igreja, tem algum problema em falar do que nós queremos? Não, não tem nenhum problema. Agora você tem que estar preparada para ver Satanás atrapalhando, que foi o que aconteceu com José. José falava dos sonhos, do que Deus ia fazer na vida dele. Então, tentaram o quê? Impedir os sonhos. Mas, de uma forma ou de outra, José ia ser governador. Mas ele passou pelo processo de pessoas o perseguindo, entende? E foi assim comigo e com meu esposo. Era eu e o Rodrigo tentando e as pessoas nos perseguindo. Eu lembro que uma vez a minha sogra inventou uma história com meu nome, com o primo dele, que deu uma confusão. Foi a nossa primeira briga. Nosso matrimônio a gente nunca tinha brigado. E depois, eu lembro que inventaram outra história com meu esposo e com a colega dele do trabalho lá do supermercado, a nossa segunda briga. E as pessoas queriam o quê? Nos destruir. Porque o que eu tinha falado, o que eu falava para as pessoas, era um projeto muito bonito. Porque eu falava, eu vou começar a vida com o Rodrigo, eu vou ficar com o Rodrigo para sempre, nós vamos ter um casal, nós vamos viajar, nós vamos ter muito isso, nós vamos ser isso. E Satanás não deixa as pessoas se contentarem com a tua felicidade. As pessoas vão ser usadas por Satanás para lhe destruir sem você perceber. E sem elas perceberem. Elas não vão perceber que estão sendo armas nas mãos de Satanás. Vão falar mal um pouquinho assim. Vão te criticar assim. Vão alertar o seu esposo assim. Eu lembro que tinha uma tia do meu esposo que do nada falava para ele: eu acho que você poderia ter casado com uma mulher melhor. Mas ele já estava casado. E o que a palavra do Senhor diz? Que o leito conjugal deve ser honrado por todos. Sabe como é que está essa tia do meu esposo até hoje? Doente. Sabe por quê? Porque o coração, a boca é doentia. Porque só sai o quê? Palavras venenosas. E as palavras venenosas saem da onde, igreja? De dentro do nosso coração. E quem está podre por dentro, essa podridão reflete no corpo físico. Então esta mulher, ela já ficou doente de tanta coisa, já tentou se curar de tantas coisas, que hoje quando eu olho para ela eu digo assim, uma pobre coitada. E eu tenho que fazer o que todos os dias? Liberar perdão. Mesmo que ela tenha sido a cúmplice do adultério, mesmo que ela tenha estragado a minha família, mesmo que ela tenha levado os meus 2 filhos a passar por problemas, eu tenho que liberar o perdão. Porque eu libero o perdão, bem clichê, né? Não é porque eu sou boazinha, é porque o meu Deus me ensina a perdoar. Então eu declaro, às vezes eu grito, eu libero o perdão. Onde a minha consciência e o meu coração ainda nem produziu esse perdão, mas eu já estou o quê? Pronunciando, eu já perdoei. Porque de tanto a minha boca pronunciar, igreja, o meu coração vai se limpar. De tanto eu pronunciar, Satanás não vai mais trazer essas mágoas para mim. Você sabia que quem traz a mágoa, o rancor, tudo isso para dentro do seu coração é Satanás? Quem endurece seu coração é Satanás. Se você é nova criatura em Cristo Jesus, você não pode ser uma mulher que anda com mágoa.
Você não pode ser aquela mulher que diz, eu não perdoo minha sogra por nada, eu não quero saber dela. Você também não pode ser aquela mulher, eu perdoo minha cunhada, mas ela bem lá e eu bem aqui. Isso não existe. Porque Jesus, quando perdoa, ele não disse, eu vou te perdoar, mas tu vai para o inferno e eu fico no céu. Ele disse isso, igreja. Então, quando a missionária disse isso para mim, eu fiquei assim, como pode? Eu quero dizer que eu vou perdoar e vou ter que conviver? Sim. Se necessário for, vai ter que conviver. Mas missionário vai ter que conviver. Se for necessário, se fizer necessário, vai sim conviver. Mas missionário não tem, mas se for necessário, se você está no hospital, uma pessoa lhe fez muito mal, você não vai falar com essa pessoa? Se for necessário, vai sim. Você não vai se destacar da sua casa até a casa da pessoa. Oi, tudo bem? Vim aqui sentar e conversar um pouquinho com você. Isso é desnecessário. Mas a partir do momento que você perdoa, se necessário for, você vai sim caminhar 1000 milhas, você vai sim estender a mão, você vai sim ajudar essa pessoa. Eu só sei, igreja, que quanto mais a missionária ministrava isso, mais rancor eu tinha. Por quê? Porque Satanás vinha para me ferir. Satanás vinha com as acusações e na minha mente ele me fazia lembrar de tudo que aquelas pessoas tinham feito comigo. Então o que é que eu tinha que fazer? Repreender, buscar mais de Deus, me santificar mais. E eu fazia o quê? Me guardava na dor, que era o problema. Eu não esmiuçava essa dor, eu não ia atrás, eu não colocava para fora, eu não gritava, eu não pedia a Deus para tirar. Eu achava que Deus era aquele que chegava e que ia fazendo sem você pedir. E eu quero deixar algo aqui bem claro. O que você quer, você tem que pedir a Deus. Se você quer algo e ainda não pediu a Deus, é por isso que você não recebeu. Mas aí você pode me dizer assim, mas irmã, tem algo que eu peço todos os dias e o Senhor não me deu. Aí eu digo para você, Ele está preparando para lhe dar. Não se preocupa não, que Ele está preparando. Tudo que o Senhor, aleluia, tudo que o Senhor nos dá, primeiro Ele prepara. Lembra do filho de Abraão? Primeiro Ele preparou Sara. Sara não estava pronta para ser mãe. Lembra do filho de Ana? Primeiro Ele preparou o profeta. Samuel tinha que estar onde? Lá na casa de Eli, que estava o quê? Com os templos rompidos. Amada, entenda, tudo que você pedir em oração, Deus vai te dar. E se Ele não te deu ainda, por quê? Porque Ele está preparando. E eu não sabia disso. Eu não sabia. Eu pensava que era de imediato. Eu pedia, Deus me dava. Se não me dava, porque não era para mim. Então eu passei 1 ano orando sozinha. Depois que meu esposo saiu de dentro de casa, depois que ele conheceu a amante, depois que toda a família dele ajudou ele a conhecer essa mulher. Tudo bem. Nem vou falar essa parte, vou deixar para o dia do meu testemunho. Mas eu quero falar a parte em que eu tentei. Então, depois de 1 ano orar sozinha, né? Porque é assim, quando você cai, aí você acha que é o caminho a ir para a igreja. Aí você vai para a igreja. Aí lá na igreja, você começa a acreditar que você já é crente. Você começa a acreditar que você já é santa, porque tu tá indo para a igreja. Só que igreja não salva. Porque se a igreja salvasse, Judas não teria traído Jesus. Mas é a tua conversão que te salva. É o teu andar, a tua intimidade com Jesus que te mantém de pé. É completamente diferente. Igreja, adorar o Senhor, cultuar, receber a Santa Ceia é uma coisa. Agora, o teu comprometimento com isso é que é outra. Então, eu passei 1 ano todinho indo para a igreja. E aí depois de 1 ano orando, não acontecia nada, eu escutava vozes, tanto vozes humanas como vozes espirituais, dizendo, você já passou 1 ano perdendo a tua vida, agora você vai ficar mais quantos anos aí orando? E isso me perturbava de manhã, de tarde e de noite. Já era a voz de Satanás, tanto usando pessoas, como a própria voz de Satanás e dos demônios, falando na minha mente, para mim ir atrás de um novo homem. Por quê? Porque eu era muito bonita. É assim que Satanás dizia, você é muito bonita. Depois desse ano, tentando que nada aconteceu, eu abri uma portazinha. Eu fiz um Instagram, comecei a postar fotos. E eu tentei ir para o mundo um pouquinho, porque não estava, alicerçada na palavra. Então eu comecei aos poucos ir para o mundo, porque não tem nada a ver, ser crente, ir ali no barzinho, ser crente, ir para uma festinha, ser crente, beber uma cervejinha, não tem nada a ver. E aí eu fui aos poucos, abri um Instagram, postando umas fotozinhas, mostra um pouquinho ali, mostra um pouquinho acolá, uma bocazinha mais vermelha, umas poses mais picantes, umas cruzadazinhas de pernas, uns videozinhos dançando. E isso foi aumentando o que? A intensidade. Não demorou muito. E eu comecei a encontrar vários homens. Só que Satanás, ele sabe trabalhar a igreja. Ele não é burro. Ele não é burro. As pessoas chegavam para mim dizendo que queriam me fazer feliz. Mas depois que me levava para um motel, eu não era mais a pessoa certa. Segurava em minhas mãos e dizia, olha, você é uma mulher incrível, mas você não é a mulher certa.
Por quê? Porque eu era a mulher certa só para ir para um motel. E eu, tola, ainda caí nas garras de uns 6, 7 homens da minha cidade. Uns 8, porque tem um que eu nem considero que eu fui até o motel, porque naquele dia eu saí e fui correndo. Igreja, é isso que Satanás faz com quem não está firmado na palavra do Senhor. Depois eu tentei entrar no Ministério A Promessa e a missionária, ela me falava coisas que me confrontavam. Ela falava, enquanto você estiver em cima do muro, nada vai acontecer. Você tem que aprender a ter intimidade com Deus. Você quer orar, mas você não quer pagar o preço. Você só quer orar pedindo, mas você não paga o preço de uma santidade, de uma renúncia. O mundo espiritual é renunciar. Se você não está renunciando nada, você não é espiritual. Porque Jesus renunciou muita coisa, nós precisamos também renunciar às coisas do império de Satanás. Nós temos que entender que existe um reino onde o nosso Deus nos promete a salvação, nos oferece muita coisa, a libertação, a salvação. Mas existe outro reino, que é o império das trevas, que nos oferece o pecado. E tem pessoas que hoje estão vivendo mais a era do pecado do que a era do reino de Deus. E as pessoas acham que é o quê? Que é Deus que está dando, porque Satanás se camufla. Ele vem como um anjozinho lindo de luz, ele vem como algo bom. Então desconfie de tudo aquilo que vem. É bom. Não, mas eu vou trabalhar como garota de programa, é bom que eu vou ter dinheiro. Foi Deus que abriu essa porta. Isso não existe, igreja. Não, eu vou só fazer fotos nudes porque dá dinheiro. Não é de Deus. Não, eu vou andar com essa roupa porque é bom que minha autoestima se eleva. Não é de Deus. Quem disse que a tua tua ou mostrar o teu corpo para vários homens estar lhe cobiçando lá no mundo, é isso que te faz ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa de autoestima? Então tua autoestima está nos elogios dos gaviões? Não, igreja. E eu precisei passar por todo esse processo, sendo confrontada nisso, porque a palavra do Senhor tem que nos confrontar. Se você está escutando uma ministração que vem só para massagear o teu pecado, isso não vem de Deus. O que vem do Senhor é para te confrontar, é para te colocar na análise, é para te colocar diante do espelho e ver se você não pode melhorar ou se tem alguma coisa que não faz parte da tua história, que não faz parte da tua rotina, que não faz parte das características que Deus lhe deu quando Ele colocou no ventre da tua mãe. E aí, enquanto você não para, enquanto você não se confronta, enquanto você não tenta melhorar, enquanto você não se analisa, enquanto você fica escondida nesse mundozinho de vitimismo, a igreja, as coisas não melhoram. Satanás deixa você achar que você é crente, deixa você achar que está vencendo e, na verdade, você está o quê? Perdendo a tua vida, perdendo a tua bênção, perdendo o teu milagre e perdendo também a tua salvação. Olha o quanto que Satanás nos engana. E depois, igreja, de ser muito confrontada, eu resolvi mudar. E eu não falo só de mudar a vestimenta, parar de ir no barzinho, parar de andar com aquelas meninas, não. Eu precisei mudar um posicionamento por dentro, arrancar a ira, o ódio, o desgosto, a necessidade que eu tinha de vingança pelos cúmplices do adultério, a raiva, o ódio que eu tinha pela minha sogra, por ela curtir as fotos do meu esposo com outra mulher. A igreja era tanta coisa que eu precisava, me limpar. E a missionária mandou foi eu fazer uma lista. E eu fazia uma lista e ficava declarando, andando dentro da minha casa, lendo, e eu declarava, eu libero o perdão, eu libero o perdão, eu libero o perdão porque ela naquele dia ficou com meu esposo, eu libero o perdão porque ela foi com meus filhos para o shopping, eu libero o perdão porque o meu esposo fez o aniversário da minha filha com essa amante, eu libero o perdão porque ele fez isso, eu libero o perdão porque ele me humilhou, eu libero o perdão porque ele me deixou passar fome, eu libero o perdão porque a minha sogra se desfez de mim na frente de uma multidão, eu libero o perdão porque a minha cunhada é cúmplice do adultério. Eu libero o perdão porque o meu primo fez isso. Eu libero o perdão porque o meu filho fez isso. E eu precisava, igreja, todos os dias. Eu pegava aquelas listas lá de pessoas que tinham me feito mal, porque eu era toda rancorosa, e eu ficava liberando perdão. E eu liberava perdão de manhã, de tarde, de noite. E quando eu lembrava de um pecado que eu tinha cometido no passado, eu pedia perdão. Se eu libero perdão, eu também quero ser perdoada. Não é assim? Então, tudo que o Senhor me fazia lembrar, lembra naquele dia que você mentiu? Peça perdão. Eu estava lá. Jesus, me perdoe porque naquele dia eu menti. Se eu tinha olhado para um homem com desejo, Senhor, me perdoe. Porque naquele dia eu olhei para o meu patrão com desejo. Igreja, eu passava o dia em consagração. Isso é ficar em consagração. Igreja, quanto mais eu me separava do mundo, mais eu me encontrava com Jesus.
Quanto mais eu me separava do mundo, mais eu me encontrava com Jesus. E meu esposo já estava lá, fazendo 4 anos envolvido com a amante. Já tinha até se anguzado no civil, como diz a missionária, pensando em ter filhos. Os comentários agora era ter filho. A amante sempre postava foto com os sobrinhos do meu esposo, com os nossos sobrinhos, né? Porque ela não tem sobrinhos, são meus. Então ela colocava lá, em breve o nosso. E os cúmplices do adultério? Isso, em breve. Tô contando os dias para ver um bebezinho com a carinha de vocês. Vai ser lindo. Eu já profetizo em nome de Jesus, igreja. Olha o que aquela mulher estava profetizando. Profetizando em nome de Deus o pecado. O filho do adultério. Enquanto eu estava o quê? Posicionado orando. Então, enquanto você está posicionado orando e tem alguém lá profetizando, em nome do Senhor Jesus, pergunta como é que está essa mulher que profetizou. Pergunta para mim como é que está, Lana, como é que está essa mulher que profetizou? Até hoje com o ventre seco. Igreja, quando você faz um mal, você não percebe. Mas o mundo espiritual tem poder para te tocar, para roubar de você qualquer coisa. Então se arrependa muito rápido. Se você já fez um mal a alguém, se você já fez parte, se você já foi cúmplice do adultério, corra rápido. Porque Satanás tem poder para secar a sua vida. Ele tem poder para sugar qualquer desejo. Sabe por quê? Porque ele é acusador. Se você tem portinha aberta, ele vai te acusar e vai roubar aquilo que você mais quer. E aquela mulher, aquela cúmplice do adultério, o que ela mais queria era um filho. E ela teve o ventre dela seco. Até hoje está lá com o ventre seco. A amante também está seca. Não tem ninguém não. Não vai ter filho não. E não vai ter filho não. Não vai ter filho. A amante está seca. A cúmplice do adultério está seca. E não vai ter filhos. Não vai ter filhos. Sabe por quê? Porque o Senhor não deixa. Enquanto tem uma pessoa intercedendo, clamando, pedindo a Deus para não deixar um anjinho de paz vir no meio de uma bagunça dessa, Deus não vai deixar. Deus, ele quer dar lares para a criança. Não é destruição não. Uma criança que nasce no leito do adultério, essa criança sofre de todas as formas que você puder imaginar. Essa criança sofre de todas as formas. Vem sobre ela uma legalidade de Satanás muito grande, igreja. Então ali eu já estou orando pela vida daquele anjo que nem chegou no ventre dela. E eu creio, declaro em nome do Senhor Jesus que não vai chegar. Mas aí, quanto mais eu me posicionava, as coisas pioravam. E quando eu ligava para a missionária, ela dizia assim, é porque a tua bênção está perto. É porque a tua bênção está perto. Quando as coisas pioram muito, é porque o mundo espiritual está girando por você. E você está posicionado. Então Satanás tem que tirar você da jogada. Mas infelizmente, as palavras entravam por um ouvido, mas não caíam em terra boa. E as pedras, as mágoas, a circunstância, a dúvida, o medo, faziam com que essas palavras ficassem submergidas na escuridão do meu eu, né? Como diz a missionária. Então tudo isso foram se escondendo, se apagando dentro de mim. Por mais que ela falasse, eu não acreditava. Igreja, onde foi que eu fui parar? Igreja, e não demorou muito. Por não acreditar e ver apenas as circunstâncias, porque eu já tinha determinado que meu esposo não ia engravidar aquela mulher. No dia que ele foi na minha casa e gritou comigo, dizendo que eu não sabia ser mãe. E gritou e me humilhou de todas as formas possíveis. Se você contar uma cena, mas o meu esposo fez isso, que é pior do que eu sei. Eu digo, mas o meu fez isso. Sempre, em todos os testemunhos, quando alguém me conta uma coisa, eu sempre vejo que o meu esposo foi pior do que de todos os testemunhos que eu já escutei. Se eu falasse aqui tudo que o meu esposo já fez, você ia dizer assim, não volta para esse homem. Então eu escondo de falar isso para as pessoas, porque eu sei que os pensamentos das pessoas vão dizer assim, não volta para esse homem. E eu não quero influenciar seus pensamentos, porque o Senhor já disse, eu vou mudar esse homem. Então o que ele fez não importa, porque não é esse homem que vai voltar para mim. É o homem que Deus vai mudar, é o homem transformado, esse que vai voltar para mim. Aquele que me fez mal, esse não volta para mim, igreja. Esse não volta, esse eu não quero e não vai voltar. Então como eu estava orando, como Deus já tinha dito que não ia ter filho, como Deus já tinha falado tanta coisa, e meu marido cada vez pior, eu não aguentei. No dia que meu esposo chegou na minha casa e disse assim, olha, você é uma péssima mãe. Essas crianças não aprendem a ler. Olha essas crianças como é que estão. 8, 7 anos e não sabe ler. Mas agora eu vou ter um filho. Ah, igreja. Quando ele disse que ia ter um filho, igreja,
Eu disse, chega, Jesus, chega. Eu fui ter a minha DR com Jesus, né? Chega de palhaçada. Igreja. Aí eu não aguentei e fui atrás dos contatinhos. Esse é o perigo de você ter os seus contatinhos. Porque se eu não tivesse os contatinhos, eu não sabia para onde atirar. Mas como eu sabia quem é que me queria, o que foi que eu fiz? Mandei uma mensagem imediata. Oi, aquele convite ainda está de pé? Eu tinha orado, eu tinha buscado, eu tinha tido encontro com Jesus, eu tinha me batizado, mas a palavra do Senhor diz, aquele que está de pé, vigiai para não cair. E eu não vigiei naquele dia. Davi teve uma vida toda com Deus. O coração dele era segundo o coração de Deus. Mas um dia ele não vigiou. Um dia foi o suficiente para Davi cair quando ele foi para os terraços. E aquele dia foi o suficiente para mim cair e ir para os terraços. E eu só sei, igreja, que eu saí com aquele homem. A gente terminou a noite em um motel. E naquela noite mesmo eu engravidei. Olha só o que acontece. Naquela noite eu engravidei. Igreja, uma semana depois, o meu esposo chega na minha casa, sem saber que eu estava me relacionando com ele, com este homem. E o meu esposo chega e diz assim, eu quero voltar para casa. Eu falei assim, Rodrigo, o que está acontecendo? Na semana passada, você estava aqui dizendo que ia ter um filho com a amante. Você estava aqui dizendo que eu era uma péssima mãe. E ele disse, eu não disse nada disso não. Igreja, o mundo espiritual existe. Nem tudo que você escuta vem da boca da tua sogra. Nem tudo que você escuta vem da boca do teu inimigo. Nem tudo que você escuta vem da boca do teu esposo e muito menos da boca da amante ou da boca do teu filho. Muito cuidado. Tenha sabedoria, discernimento de espírito para saber se aquilo que estão falando contra você, se aquilo que está sendo proferido contra você, se vem de Deus, se vem do homem, se vem da carnalidade, ou se são coisas demoníacas, se são palavra das trevas. Igreja, e eu não me atentei. Quantas e quantas vezes a missionária diz, né? Não é o teu esposo, não é o teu esposo, é Satanás que está por trás dele. Mas eu não me atentei. Naquele dia, eu só me prendi nas minhas emoções. Por isso que a Bíblia fala, o coração do homem é enganoso. Eu fui pelo meu coração e ele me enganou. Quando eu ouvi o meu esposo pedindo para voltar para casa, igreja, naquele dia eu nem sabia que estava grávida. Eu poderia ter dito, sim, Rodrigo, eu volto. Mas eu tinha um relacionamento com o Wilson. Eu tinha acabado de firmar um relacionamento com o Wilson. Eu precisava primeiro terminar com o Wilson e começar com o meu esposo. Quando eu falei para o meu esposo, olha, naquela semana que você veio aqui, gritou, me humilhou muito, eu não aguentei. E eu saí com outro homem e nós estamos nos relacionando. Igreja, quando meu esposo ouviu isso, ele se levantou da mesa, deu uns 3 murros assim em cima da mesa, sabe? Pá, pá. E aí ele me definiu em vários palavrões. Ele disse que eu era e falou que eu era. Imagina aí todos os palavrões para você definir uma mulher sem valor, uma prostituta. Foi mais ou menos assim que ele fez comigo. Ele me definiu assim. E eu achando que você estava aqui guardada para mim. Eu achando que você era só minha. Eu achando que você estava aqui guardada para mim. Mas bem que a Ana tinha dito que você ficava com outros machos. Que você de santo não tinha nada, que era santa do pau oco. Igreja, quando eu vi que eu fiz exatamente o que a Ana, que era amante dele, me definia, eu fiquei arrasada. E agora, nem a consolação de Deus eu tinha. E naquela tarde, eu e o Wilson, nós tínhamos combinado, era um sábado, nós tínhamos combinado de ir na casa da mãe dele. Igreja, o Wilson me liga e ele diz assim, olha, Lana, deixa eu te dizer, eu estava falando com a minha mãe e eu disse para ela que você tinha 2 filhos, era divorciada e que eu queria que ela lhe conhecesse, que você era uma menina muito legal. Ela disse que não queria eu namorando com divorciada. Que divorciada é só problema, que você já tem seus 2 filhos, que você não está livre para ficar com nenhum homem não. Igreja, quando eu ouvi isso, eu disse, Jesus, que brincadeira é essa?
Eu acabei de dizer não para o meu esposo porque eu tinha um relacionamento com o Wilson. Olha o que o Wilson está fazendo. Quem é essa mulher para me renegar? E aí, na mesma hora, eu escutei uma voz que me dizia assim: ela é serva minha. Igreja, quando eu perguntei: Wilson, a sua mãe é crente? Ele disse: por quê? Era tudo que a missionária já tinha dito. Não adianta tentar se relacionar com o divorciado, não dá certo, porque tem uma aliança em aberto. Nós só estamos livres para casar novamente quando, o que acontece? Quando uma das partes morre. Só os viúvos e os solteiros podem casar, igreja. Coloca isso na cabeça. Só viúvos e solteiros que podem casar. Só viúvos e solteiros que podem casar. Só os viúvos e solteiros que podem casar. Divorciado não se casa, igreja. Divorciado se angusa. E aí eu só sei que liguei para a missionária, né? Missionária, caí. A missionária filha, enquanto você não abandonar os terraços, você vai continuar caindo. Não adianta brincar, eu vou brincar de ter o contatinho do Wilson guardado aqui. Vai que não há necessidade, não existe necessidade. Quem vai suprir suas necessidades é Deus. Mas não existe isso. Não existe guardar os contatinhos. Mas é porque ele é bonzinho, não existe bonzinho. Mas missionária, eu caí. Pois é, agora corre para os braços daquele que pode te perdoar. Peça perdão e recomeça. Peça a ele para te levantar. Igreja. Aqui eu estava começando a concluir que realmente tentar algo que está longe do que Deus descreveu, planejou, arquitetou para você é loucura. Quando eu tentei lá atrás com vários homens, não deu certo com nenhum. Quando eu tentei servir Jesus de qualquer jeito, não deu certo. Quando eu tentei servir Jesus com ódio, não deu certo. Quando eu tentei lutar de qualquer forma, não deu certo. Igreja, quando eu tentei ser fiel ao Wilson, não deu certo. E quando eu tentei olhar para a circunstância, não deu certo. Agora era a hora de viver os planos de Deus. Quando eu me ajoelhei ali, eu sabia que estava se ajoelhando uma nova mulher. Sabe por quê? Porque eu tinha quebrado a cara. Tinha quebrado a cara. E agora com um homem que me achava a mulher mais rasa da cidade. Porque o homem, o esposo, é isso, viu, igreja? Ele sai, ele namora, ele fica com todas. Mas ele quer que a esposa dele seja limpa. Porque eu e meu esposo, nós tínhamos isso. Só eu conhecia o corpo do meu esposo. E só o meu esposo me conhecia. Mas depois que ele ficou com as mulheres da rua, outras mulheres passaram a conhecer o corpo dele. Principalmente a Ana, porque a Ana ficou com ele 4 anos e alguns meses. Principalmente a Ana conhecia o corpo do meu marido. Só que para ele isso não importava, não. Agora, eu tinha que estar intacta. É tanto que depois que meu esposo soube que eu fiquei com o Wilson, todas as vezes que eu ia falar com ele, ele olhava assim para mim, ele olhava com nojo para mim. Antes o meu esposo olhava para mim com repúdio. A gente via uma ira e a gente via que a ira era de Satanás. Mas parecia que as orações tinham chegado lá. Porque agora o meu esposo olhava com desejo, mas ele tinha nojo de mim. E mais uma vez, eu ligo para a missionária e eu falo para ela, né? Missionária, acabou, né? Não tem mais jeito. E ela falou, não, volta. Volta lá para o início. Volta para a consagração, volta para o jejum, volta para a igreja. Abandona os terraços, como eu já te falei. Ora pelo teu esposo, declara, ministra para ele, fala sobre erros, pede perdão. Mas, missionária, eu vou pedir perdão se eu só fiquei uma vez com um homem e ele ficou com várias mulheres várias vezes? Pois é, mas aquele que conhece do adultério é que tem que pedir perdão. Como é que seu esposo vai pedir perdão do adultério se ele não sabe que é errado? É você que foi para a igreja, foi você que aceitou Jesus. Então é você que sabe que está errado. Agora, se você pedir perdão para ele, aí sim, as colunas que Satanás criou, as barreiras e escamas, começam a ser quebradas. Mas enquanto uma das partes não começar a fazer o que é certo, agora, se nenhuma das partes reconhece o que é certo, como é que você vai ministrar para ele? Como é que vai do amor de Deus? Como é que você vai ministrar que ele está errado? Então, assim, aproveita que agora que ele não está mais com a Ana e ministra. Igreja, nos dias atuais, eu estou dessa forma, pedindo perdão para o meu esposo. Cada vez que ele vai da minha casa, lógico, eu chamei ele para uma conversa, ele até pensou
que eram algum assunto sobre as crianças. Quando eu sentei ele assim, eu falei assim, deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que eu errei, porque o adultério é um pecado que o Senhor odeia. Mas quando eu vi você na sua vida boa, eu sei que não justifica. Mas eu pensei que seria certo da minha parte, até para deixar vocês em paz, também ter segunda pessoa na minha vida. Mas nunca deu certo. Nunca deu certo. E aí, neste dia, parecia que tinha escamas caindo assim, sabe? Podia escutar o barulho de coisas se quebrando. Eu acho que a dureza do corpo quebrou. Por quê? Porque eu estava pedindo perdão. Mas mesmo você não reconhecendo errado de continuar lá fora com essas mulheres, mesmo você não reconhecendo que os 4 anos que você ficou com a Ana, você estava no adultério, eu não quero saber. Eu quero pedir perdão porque eu preciso estar bem com meu pai. E você pode ouvir, nunca mais você vai ficar sabendo da minha boca que eu estou, porque eu estive com outra pessoa. Porque eu poderia ter escondido o dia de você, mas eu trabalho, mas eu sou transparente, você sabe. E ele ficou só olhando para mim. Eu disse, enquanto você não estender a sua mão me perdoando, eu vou lhe pedindo perdão. Aí ele disse, rindo, tá perdoada. Como o Senhor é bom. Eu voltei, estou na casa do Senhor. Hoje estou mais forte do que antes de ano. Não tenho mais contatinhos, estou fugindo dos prais como o cão foge da cruz. E eu creio que em breve eu vou voltar aqui para contar o meu testemunho. Amém? A paz do Senhor Jesus, igreja. Eu sou a missionária Ivanilda Costa e eu acabei de compartilhar com você o nosso 8º episódio. Eu tentei. Essa série que tantas pessoas têm contado testemunhos do quanto que Deus tem alertado do pecado. Amém? E se você gostou e conhece alguém que também possa ser um alerta para essa pessoa, compartilha. Eu vou pedir também para você deixar o seu comentário, o seu like, se inscreva em nosso canal, acione o sininho. Me procura também lá no Instagram. Seja por aqui ou pelo Instagram, de uma forma ou de outra, até mesmo de forma presencial, agora já é possível. Não esqueça do nosso encontro de Fortaleza, no dia 6 e 7 de abril de 2024. Agora, início de abril, nós vamos estar todos juntos, em uma só voz, adorando o nosso Deus em um encontro, transformando borboletas em águia. E você é minha convidada especial para estar conosco. Se você quer se inscrever, procura um dos nossos links aqui no YouTube ou lá no Instagram. Procura também pelo meu WhatsApp. Faça já a sua inscrição. Eu espero por você para passarmos juntos este dia na presença do Senhor. Amém?